As primárias do Partido Democrata estão chegando no momento central da sua trajetória, que é a Super Tuesday, que acontece na próxima terça-feira, dia 3 de março. No entanto, nós tivemos na semana passada, no dia 22, primárias em Nevada, e hoje, dia 29, estão ocorrendo primárias na Carolina do Sul. Então vou fazer esse vídeo falando um pouco sobre o que aconteceu nas primárias de Nevada, o que a gente está esperando para hoje e já projetar um pequeno cenário para a próxima terça-feira. Vamos lá? Não se esqueça de curtir o canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho e também deixar os comentários do que você está esperando para esses próximos passos das primárias democratas. Bom, em Nevada nós tivemos uma grande vitória de Bernie Sanders, que saiu com 24 dos 36 delegados que o Colégio Eleitoral de Nevada possui, atingindo um número de quase 47% dos votos totais daquele estado. Em segundo lugar ficou o Joe Biden, com 20% dos votos e 9 delegados. E em terceiro, o Pete Buttigieg, com 3 delegados e algo em torno de 14% dos votos. Essa foi a primeira vez que a gente viu o eleitorado do Sanders, que faz realmente muito barulho e que é bastante engajado, fazer a diferença. Isso era uma coisa que estava fazendo falta e alguns democratas apontavam pela inconsistência entre o barulho dos eleitores do Sanders e o quanto eles conseguiam entregar de voto nas urnas. O que mudou de Nevada para New Hampshire e Iowa para que isso acontecesse? Bom, diferente de Iowa e New Hampshire, que 90% do eleitorado é branco, é formado por brancos, Nevada tinha aproximadamente 35% do eleitorado formado por não brancos, em sua maioria latinos. Então, um primeiro indício de que latinos estão mais propensos, pelo menos em Nevada, a votar por Bernie Sanders. Outro dado bastante importante que a gente observa em relação ao eleitorado de Nevada é que aproximadamente 45% dos eleitores menores de 45 anos de idade, que é a faixa etária que o Bernie Sanders mais atinge, se consideram muito progressistas. E desses, 31% votaram por Bernie Sanders. Quando a gente olha para New Hampshire, por exemplo, eleitores com menos de 45 anos super progressistas eram apenas 29%. E em Iowa, 36%. Quando a gente olha os eleitores com mais de 45 anos, que em tese não é o eleitor do Sanders, apenas 25% se considera super progressista em Nevada, dos quais Sanders não conseguiu capturar nem 7% dos votos. Então esse perfil de um eleitor menor de 45 anos de idade, super progressista, formado também por latinos, garantiu essa ampla vitória para o Sanders, que fez com que ele passasse o Pete Buttigieg na corrida eleitoral no número de delegados. Lembrando que Pete Buttigieg havia ganho Iowa, ficando com 2 delegados a mais, havia perdido New Hampshire para Sanders, mas empatado nos números de delegados, e agora, após Nevada, Sanders lidera com 45 delegados contra 26 de Buttigieg, e Joe Biden em terceiro com 15. E a Carolina do Sul, as eleições de hoje, o que a gente espera para ela? Bom, a tendência é que Joe Biden saia de lá vitorioso. Dos 4 primeiros estados, a Carolina do Sul é aquele que o Joe Biden sempre contou com uma vitória. Vamos lembrar que quando ele sai derrotado em New Hampshire, que nenhum delegado ele consegue fazer, ele pega um voo, vai até a Carolina do Sul e faz um discurso assumindo a derrota lá da Carolina do Sul. Por quê? Assim como Nevada, a Carolina do Sul também tem algo em torno de 35% dos eleitores não brancos. Só que neste caso, a maioria é formada por afro-americanos, que formam, de certa maneira, a base de apoio do Joe Biden. Quero dizer, o candidato preferido dos afro-americanos é Joe Biden por alguns motivos. Ele foi o vice do Obama e ele pertence a um grupo que historicamente tem o suporte dos afro-americanos.
Por isso mesmo, tanto o Obama quanto a Hillary Clinton saíram da Carolina do Sul vitoriosos em 2008 e em 2016. Então projeta-se que Joe Biden consiga capturar esse eleitorado e sair de lá também vitorioso. As pesquisas variam. Elas estão flutuando. Tem pesquisa que dá o Joe Biden com 18%, 5% e algumas, inclusive, que dão empate técnico entre ele e o Sanders. Nas últimas duas oportunidades, este grupo do Biden aparecia nas pesquisas com números modestos e saiu de lá com grandes vitórias. Quando a gente pega a média de todas as pesquisas, a gente percebe que ele tem em torno de 10% à frente de Sanders. E então é possível que a gente possa afirmar com certa segurança que Biden vai sair vitorioso. O tamanho da vitória a gente ainda não sabe qual será. Agora, por que o tamanho da vitória importa? Importa porque ela dá um ânimo para a campanha. E isso seria muito bom, seria excelente, caso a Super Tuesday acontecesse não agora no dia 3, mas no dia 10. Porque aí ele teria tempo suficiente para capitalizar essa vitória e transformar isso em votos nos próximos estados. A Super Tuesday conta com 13 estados participando, entre eles a Califórnia, que é a que possui o maior número de delegados. São 415 delegados somente na Califórnia. 35% dos delegados que são disputados nas primárias de maneira geral são definidos já na Super Tuesday. Por isso que ela é tão importante. Outra questão que afeta na corrida em relação a essa proximidade da Super Tuesday é justamente as desistências. É bem provável que Elizabeth Warren e Amy Klobuchar não cheguem vivas depois da Super Tuesday. Arriscaria dizer que se tivesse mais tempo entre a Carolina do Sul e a Super Tuesday, que elas desistiriam até mesmo antes. Porém, acho que como já está tudo montado, né, para as eleições de terça-feira, elas não farão isso agora. E existe também um elemento novo na Super Tuesday, que é a presença, finalmente, de Michael Bloomberg. Já falei aqui algumas vezes do Michael Bloomberg. Ele é uma espécie de presença virtual nas primárias até agora, justamente porque ele ainda não concorreu em nenhuma das primárias anteriores, mas ele está fazendo campanha desde o finalzinho do ano passado e já injetou algo em torno de 500 milhões de dólares com propagandas e o que tem sido chamado compra de apoios. Quando a campanha do Biden começou a desandar, Bloomberg começou a virar uma espécie de opção moderada que, a partir da Super Tuesday, teria condições de se transformar no grande rival de Bernie Sanders nessa campanha. E por conta disso, ele resolveu adiantar a participação dele nos debates. Ele já participou do debate de Nevada e também no debate da Carolina do Sul, que aconteceu dia 25. E ele foi super mal. Mas assim, muito mal mesmo. E isso acabou colocando algumas interrogações sobre a sua capacidade de se transformar em um candidato forte o suficiente para barrar o Sanders no primeiro momento. Afinal de contas, o Partido Democrata tem sua dose de receio em relação ao Sanders, mas também o quanto ele seria capaz de vencer o Trump, que é o que, no fundo, todo eleitor democrata quer. No entanto, o dinheiro costuma não levar desaforo. Ele tá pondo muito dinheiro, inclusive no Instagram, mas a gente não sabe até que ponto ele pode sair tão forte quanto ele projetou da Super Tuesday. A tendência é que, a partir da Super Tuesday, nós tenhamos uma polarização entre Sanders e Biden com uma vantagem significativa para Sanders. Sanders deve sair com algo em torno de 100, 150 delegados a mais só na Super Tuesday, porque provavelmente ele vai levar a Califórnia. Bom, então era isso. Esse foi um rápido balanço sobre o que a gente viu acontecer em Nevada e sobre o que está sendo projetado para Carolina do Sul, que acontece hoje, e a Super Tuesday, que acontece no dia 3 de março. Quem tá me vendo no Instagram, continue seguindo por aqui. Estou sempre colocando stories nos dias das primárias com informações de pesquisas e atualização da apuração. E na Super Tuesday também vai ter cobertura especial. Valeu? Então é isso. Até mais!